vai para mais um tempo de adoração. Que você se sinta à vontade, não sou eu aqui. Você não precisa de mim para chegar a um lugar. Jesus te deu acesso a um lugar. Então que você derrame todo o seu amor nessa hora, sem medo. Se achegue perto de Jesus, em nome de Jesus.
vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, muito mais. A tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. Tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Não há nada que eu queira mais, não há nada que eu deseje mais. Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar no seu rosto, fui perdoado logo que te vi. Todos os meus tesouros vou derramar diante de ti.
Recaio em tua graça. Oh. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu lugar. Em teus braços é o meu descanso. Diga palavras de amor a Ele, derrame seu amor, e suba como incenso suave. Quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Te conhecer é o meu desejo. Oh, Pai. Oh, Pai. Nesse lugar é onde eu me encontro, é onde eu descubro quem eu sou, é onde eu me encontro, é onde eu descubro quem eu sou, é onde eu me encontro, é onde eu descubro quem eu sou, em ti. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Não há. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Não há.
Nós adoramos aquele que faz fogo aos teus ministros. Nós adoramos aquele que faz vento aos seus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros. Nós somos seus ministros. Não negue o seu fogo. Nós somos seus. Queremos queimar, queremos queimar. Somos seus ministros. Não negue o seu fogo. Nós somos seus ministros. Queremos queimar, somos seus ministros. Não negue o seu fogo. Nós somos seus ministros. Queremos queimar, somos seus ministros. Não negue o seu fogo. Nós somos seus Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Iremos nós, pra onde eu irei? Pra onde eu irei? Se só tu tens a palavra de vida, só tu tens a vida que eu preciso. Agora nós vamos passar por um momento importantíssimo e eu não quero que você se sinta pressionado, mas já pressionante. Os meninos, se quiserem soltar um pouco os instrumentos, fiquem à vontade. Pode soltar um pouquinho agora, se quiser levantar, tomar uma água. Nós vamos ter agora uns 30 minutos, 40 minutos mais ou menos, para a liberação daquilo que a gente está ouvindo no nosso secreto. Isso aqui é um momento de mesa, como alguns já sabem. Os que não sabem, isso aqui é uma mesa. Tem uma mesa aqui no meio, vocês não estão vendo, mas ela está aqui, ela existe. Amém? A verdade é que nós somos ministrados por Jesus no nosso secreto. Nós liberamos isso na mesa e nós transformamos isso vivendo na rua, vivendo isso em todos os lugares. E quando a gente se juntou para fazer o projeto dos jovens no início do ano, lá em janeiro, acho que foi em janeiro, né? Não foi em dezembro, não foi em janeiro. Foi em janeiro, juntou eu, Marcelo, Angelique também, e a gente pensou em 3 áreas que a gente queria investir muito, que a gente queria dar muito foco nesse ano,
que esses seriam os 3 pilares, seria o secreto, a mesa e a rua. Né? Investir no secreto para que a gente possa ouvir o Senhor falar com a gente, possa ouvir falar pessoalmente, no fechar da porta do quarto, no buscar da palavra, no ouvir Jesus só com a gente e o papai, e liberar isso diante de todos nós na mesa, um lugar sem preocupação de ser julgado, um lugar onde nós podemos viver família, onde eu olho para o lado e não vejo alguém melhor do que eu, mas eu vejo alguém que tem algo que eu não tenho, que eu não carrego, e que eu carrego uma coisa diferente do que ele não tem, e que assim nós projetamos Jesus para a humanidade. Nós queríamos um lugar, um ambiente de família onde nós pudéssemos partir o pão, e esse pão representa Jesus, a palavra dele, o pão que alimenta a nossa alma, o pão que alimenta a nossa vida. Então, eu creio que Jesus tem falado conosco nesses momentos individuais, na nossa casa, no nosso secreto, e agora vai ser um período onde eu vou dar a oportunidade para cada um aí, quem quiser, né, quem desejar, falar daquilo que Jesus tem falado com você individualmente. Tenta não passar dos 15 minutos, assim como eu. Eu não vou falar agora, porque eu vou falar mais para frente, também porque se eu fosse falar, vocês não iam ter espaço, não ia ter tempo para vocês, então eu falo bem pouco, todo mundo que me conhece, mas então eu quero fazer isso nesse momento, amém? O momento de vocês falarem agora aquilo que Jesus está falando com vocês. Eu estava fazendo o curso da Priscila Alcântara e tem uma aula em específico que fala popularidade versus influência. E foi bem numa fase que a gente estava meio que num conflito espiritual, porque eu e as meninas, a gente começou a fazer gravações, a gente começou a gravar juntas, eu, a Mayara e a Stephanie. Só que a gente não orou para começar a gravar, a gente não perguntou a Deus qual era o direcionamento, o que Ele queria, a gente não tinha um objetivo certo, o nosso objetivo era gravar e pronto. E o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Eu até chamei a Stephanie e falei, eu estava me sentindo um pouco incomodada porque a gente não tinha orado. E aí, do nada, a Angelique me manda uma mensagem. A Angelique estava 2 semanas sem olhar na minha cara, do nada ela me manda uma mensagem falando sobre... Foi do nada, tipo, foi muito de repente. Ela falando sobre... Vocês oraram? Eu falei, cara, era justamente isso que o Espírito Santo estava ministrando no meu coração. A gente não orou. E foi bem na hora que eu estava vendo o curso da Priscila Alcântara, que falava sobre popularidade versus influência. E o que eu queria falar é que, é claro, que a gente pode fazer muita coisa. O canal da igreja pode alcançar milhões de visualizações, assim como a nossa música pode alcançar muita gente, mas a gente quer popularidade ou a gente quer influência? E, tipo, a influência pode vir carregada de popularidade, é claro que pode, mas às vezes Deus quer que a gente influencie um meio certo. E Ele nos empoderou aqui agora, tipo, a gente orou por empoderamento e o que Ele quer é que nós mudemos o mundo, assim como foi falado. E uma coisa que ficou muito, muito forte no meu coração é que os discípulos, eles viviam em unidade. Eles viviam, tipo, isso que a gente está começando a viver agora, isso que a gente está querendo viver agora. Mas não era só a unidade de estar no mesmo lugar. Os caras, eles tinham comunhão profunda. Eles concordavam em tudo. Eles tinham o mesmo pensamento. Eles viviam totalmente em harmonia. Os caras ficavam juntos todos os dias no templo, e os caras ainda comiam juntos todos os dias. Todo mundo ia comer junto. E todo mundo vivia para vender aquilo que você tem, para dar para o outro, para que eu não quero ter nada mais do que você tem, sabe? É essa questão de que a gente está tão junto, a gente é tão um, que eu não quero ter nada que você não tem. Eu quero que isso fique muito gravado no nosso coração hoje, porque o Espírito Santo, ele nos chamou não só para que as pessoas nos vissem, porque nós somos luz, então as pessoas vão nos ver, é automático. Mas o Espírito Santo não nos chamou para nos esforçar para que as pessoas nos vissem. O Espírito Santo nos chamou para que nós nos esforçássemos para que as pessoas fossem transformadas através da nossa vida. E isso é automático quando o Espírito Santo está vivo dentro de nós. Então, que a gente tenha um objetivo claro na nossa mente, que quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer coisa, nós não saímos dele para fazer nada. E é automático a mudança na vida das pessoas através de nós, quando a gente vive para ele. Amém? Desde o começo do ano eu venho orando muito por unidade. E é o que eu venho batendo sempre na tecla. A Angelique fala, não é possível. A gente tem que viver a unidade. No entanto, que quando nós fizemos aquele evangelismo, lá embaixo,
chamei o pessoal, falei, não é sobre placa. A gente tem que pregar Jesus. Jesus não deixou nenhuma placa, não deixou avivamento, não deixou bola presbiteriana, nem nada. Ele deixou a cruz ali para a remissão do nosso pecado. E aí, o Espírito Santo falando, né? Ontem, está até aqui no grupo da igreja de evangelismo, eu falei exatamente sobre unidade, sobre mesa e sobre popularidade. E aí oi? E essa semana eu postei no meu status Lucas 5:5. E quem mandou largar a rede, que é exatamente a pescaria. Eu tô aqui assim, Jesus. Na live do Som do Reino, o André Aquino falou o seguinte: o quarto gera mesa e a mesa gera palco. E aí eu coloquei assim, que possamos ter quarto e através do quarto teremos mesas e pós-pandemias podemos ir para a rua e que a rua seja o nosso palco, mas não o palco do evangelismo, mas o palco de Jesus. E assim, vai ser quarto, vai ser secreto, infelizmente algumas pessoas vão sair melhor, outras vão sair piores, e o que o Espírito Santo vem me ministrando é isso, é exatamente isso. A gente não tem que pegar placa, tem que pegar Jesus. Jesus está voltando e o sinal está aí, e o que a gente está fazendo? Algo que eu aprendi, que eu escutei no curso do Descende, é que uma multidão é feito um monte de um. Então que a gente seja o um que vai mudar o outro. E vamos jogar a rede para conseguir pescar aquele amigo, o pai, a mãe, o tio, o primo, o irmão, que é através desse um que a gente vai poder viver a unidade. E aí sim que a coisa vai fluir, vamos viver o equibalo. Deus fala muitas coisas pra gente o tempo todo, né? E vocês estão falando sobre influência, sobre popularidade. Eu queria falar um pouquinho sobre fé, mas a grande verdade é que a vida cristã ela está interligada em todas as coisas. A gente pode, porque no final das contas tudo tem um único propósito, um único fim. É aquilo que eu falei aquele dia ali atrás, né? Sobre a adoração. Tudo é sobre Jesus. Tudo é sobre Jesus. O diaconato é sobre Jesus. O pastoreio é sobre Jesus. As missões são sobre Jesus. Eu estava comentando sobre o que eu vi lá no Descende online que eles fizeram. Eu não sei se vocês viram, se você viu especificamente. Ele falou um pouquinho a respeito de missões, porque o Descende é um evento missionário. Ele falou que missões e adoração não estão separadas uma da outra, diferentes uma da outra. Pelo contrário, a adoração está acima das missões, porque a adoração é o fim das missões. No sentido de que o propósito de todo cristão e de todo filho de Deus é adorar a Deus, certo? A gente foi feito para isso. E no final das contas, que todas as coisas sejam para a glória dele, ou seja, para adorar o nome dele. Então, as missões elas vão buscar as pessoas que vão adorar ao rei. Uma vez o Tom Molinari até falou a respeito disso. Eu não entendo por que a adoração começa antes da palavra, porque, na verdade, quando você adora, você está reconhecendo quem ele é, você adora agradecendo, você adora por diversos motivos. Então, a gente tinha que ouvir a palavra e depois adorar. Adorar em cima daquilo que a gente ouviu. Ou seja de gratidão, ou seja se derramando, ou seja de qualquer outro motivo. E eu queria falar um pouquinho a respeito da fé, na verdade. Como tudo tem a ver, né? A questão da influência, a questão da fé, a questão do secreto. O Senhor falou comigo esses tempos atrás, porque a gente vive questionando a Deus, né? A respeito de um monte de coisa. E eu acordei, abri o olho e comecei a questionar. Deus, isso, e por quê? E aquilo, não sei o quê. E o Senhor começou a falar comigo a respeito da fé, porque às vezes a gente busca uma resposta fácil para as coisas. Tipo, pronta, né? Será que se tal pessoa orar com a mão na minha cabeça, eu vou resolver essa situação? Ou será se eu tenho que mergulhar 7 vezes no rio? Não tem um método. O método é a entrega. E ele falou comigo a respeito da fé no sentido de que a fé é um grande segredo da vida cristã. A fé é um fundamento da vida cristã. E é um fundamento tão profundo que muitas das práticas do cristianismo, elas dependem da fé para acontecer. Como, por exemplo, as obras. A fé sem obras é morta, certo? Mas não adianta você fazer obras sem fé. Uma coisa está ligada à outra. Ou seja, no final das contas, tudo depende dele. A Bíblia fala em João, se eu não me engano,
não vou arriscar chutar o versículo nem o capítulo, acho que é João 15, não tenho certeza, que é Jesus, né, falando, eu sou a videira, exatamente, sem mim nada podeis fazer, esse é o verso, sem mim nada podeis fazer. A gente não precisa de fé porque a gente, sei lá, porque a gente é bom, porque a gente quer vitória, simplesmente. Olha, se você não tiver fé, você não vai receber sua vitória, como muitos irmãos pregam. Mas a verdade é que um dos fundamentos do cristianismo é a fé, porque a fé diz que as coisas dependem dele. No sentido de que existe uma série de coisas que, se a gente for analisar na Bíblia, a gente não é capaz de fazer. A gente não é capaz de ser, né? Mas, se você se questionar hoje sobre quem você é e sobre quem você era antes de conhecer a Cristo, você vai perceber que tudo aquilo que você se tornou em Cristo foi Ele quem fez. E se a gente entende isso, a gente para de ficar se culpando, ou então tentando procurar a resposta dentro de nós. Porque, na verdade, no fim das contas, a Bíblia diz, né, que Ele é o princípio, o meio e o fim. Né? Todas as coisas são por Ele, para Ele e através dEle. Enfim, alguma coisa assim. Ou seja, tudo é por causa dele e tudo é através dele. Se você tem uma situação que, aos seus olhos, é extremamente difícil de se resolver, porque você não é capaz e ninguém é capaz de resolver aquela situação. Na verdade, a gente precisa, quando você tem um celular, e o celular quebra, é um celular novo, por exemplo, e ele quebra e você não faz ideia do que aconteceu. Quem é que vai saber a resposta daquilo? Quem fez o celular. Por isso que você leva no fabricante, né? Você leva numa autorizada, por exemplo, que é alguém que fez um curso com quem fez, para poder resolver aquele problema. Por que quando a gente quebra, por que quando a gente tem um problema, a gente não vai no nosso fabricante, naquele que nos fez? Existe uma série de coisas dentro de nós, porque a Bíblia diz que a gente já nasce em pecado, que não se resolvem de um dia para a noite. Você precisa ser tratado, você precisa ir para a assistência técnica de Deus. Ser tratado por Deus. E o Senhor estava me falando justamente a respeito da fé. Se você come, se você bebe, que seja para a glória dele. Mas nem sempre você é capaz de fazer isso para a glória dele. Nem sempre você é capaz de perdoar. Eu, por muitos anos, não fui capaz de perdoar as pessoas que me feriram. Nem sempre você é capaz de sei lá, doar alguma coisa que é importante para você, para alguém que precisa. Nem sempre você é capaz. E às vezes a gente faz, mas faz com o coração duro. Mas se é pela fé, não é você quem faz, é Ele. A fé não é um firme fundamento de algo que você espera, no sentido de, eu não estou vendo, mas eu vou deixar na mão de Deus assim, porque vai acontecer. Não, a fé é uma certeza. Você tem certeza que vai acontecer, mesmo sem ter evidência nenhuma. Ou seja, isso não vem de você. A gente não produz nada disso. Como que a gente alimenta a nossa fé? No nosso secreto, no nosso esconderijo, no nosso lugar de refúgio. Às vezes a gente fica procurando resposta em muitas e muitas e muitas coisas. Mas a verdade é que a assistência técnica de Deus, Jesus ensinou. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. E aquele que te vem em secreto te recompensará. A Bíblia diz que aqueles homens religiosos daquela época, Jesus, né, nessa crítica que ele fez, que aqueles homens religiosos naquela época, eles viviam nas praças e nas esquinas e nas ruas, orando alto para que as pessoas vissem que eles eram santos. Mas na grande verdade é que a Bíblia diz que eles já receberam a recompensa deles. Mas aquele que se esconde para buscar a Deus em secreto, recebe uma recompensa pública diante dos homens. E uma recompensa pública não é você ser exaltado, não é você gravar um CD, comprar um carro, comprar uma casa, porque você foi no seu quarto secreto orar. Não. A recompensa pública é as pessoas, a sociedade olhar para você e dizer, tem alguma coisa diferente nessa pessoa. Por que ela não é tão ferida igual eu sou? Por que ela não é tão machucada? E às vezes a pessoa sabe da sua história. Por que passando por tudo que ela passou, por tudo que ele passou, ele não é deprimido? Não entendo. É Jesus recompensando publicamente aquilo que você fez no secreto, que foi se esconder para um tempo de assistência técnica. Certo? É um tempo de pandemia onde a gente tem sido compulsoriamente obrigado a ficar em casa. Que o Senhor me ensine a me esconder na minha assistência técnica, que é Jesus.
Eu acho que é isso que ele tem falado para mim nesse tempo. E aí entra tudo. A influência vem disso. A influência é uma coisa muito louca, porque a gente às vezes enxerga a fama, eu já vou terminar, enxerga a fama como uma coisa, como um objetivo em si. Eu estava pensando sobre isso. Quando a gente vê alguém famoso assim, a gente fala, uau, aquela pessoa tem sucesso. Olha, quem que faz mais sucesso? Tal pessoa ou tal pessoa? Aí a gente vai ver o tanto de seguidores que eles têm no Instagram, a gente vai ver o tanto de músicas que eles tocaram, a gente vai ver se esse aqui tocou no Rock in Rio, esse aqui não. Então esse aqui tem mais sucesso. Não, a influência não é sucesso. Às vezes aquelas pessoas que estão ali, elas têm muito menos sucesso que a dona de casa que está feliz, cozinhando para a família. A verdade é que a fama, ela é uma ferramenta, é um instrumento. E Jesus dominava a fama, porque ele se escondia quando ele queria, mas ele aparecia quando ele queria e ele tinha um propósito. E a verdade é que assim, ó, se você, eu vou usar de exemplo o celular que está gravando ali, excelente. A Carol está aqui sentada, certo? Ela pode estar manifestando a glória de Deus sentada ali, certo? Mas se você está sentado lá no fundo, atrás daqueles bancos, você não está vendo a Carol manifestar a glória de Deus. Agora, se a gente coloca a Carol em cima do púlpito, ela foi exaltada, certo? A pessoa que está lá no fundo pode agora ver a Carol manifestando a glória de Deus. A fama e a influência, e eu não falo de fama a nível nacional, eu falo no seu meio. De repente você tem sido levantado como alguém de influência. Como aquele celular que a gente escolheu deixar em cima para a gente conseguir enxergar tudo, certo? Ou seja, quanto mais alto o Senhor te coloca, mais pessoas podem ver a glória dele resplandecendo através de você. A fama não é para você ser exaltado. E o Senhor não te exalta. Ele se exalta através da sua vida. Então, quando o Senhor te colocar em lugares altos, na presidência de uma empresa, você que tem o seu cunho aí, o seu cunho empreendedora, né? Quando o Senhor te colocar em sucesso aí no seu ramo, se é que é o plano dele para a sua vida, quando o Senhor te fizer um grande contador, quando o Senhor te fizer uma grande fisioterapeuta, que eu creio que você ainda vai entrar nessa área em nome de Jesus, porque você não estudou à toa. Quando o Senhor elevar a gente, exaltar a gente de alguma maneira, que seja para que mais pessoas vejam a glória dele brilhando em nós. E não para que mais pessoas vejam. Mas é tempo de crescer para baixo. As raízes é que vão comprovar de verdade que a glória de Deus vai poder brilhar na nossa vida quando a gente estiver no alto. Gente, eu tenho vivido coisas maravilhosas. 5 minutos vai ser pouco para me falar. Mas, irmãos, o que a gente está vendo à nossa volta não é segredo para ninguém, uma pandemia que está deixando muita gente aflita, desesperada, sem saber para onde ir. Mas eu tenho notado dentro da minha casa uma coisa que tem me deixado muito incomodado. E você sabe que eu já tenho falado para muitas pessoas por aí. A televisão tem um poder de bombardear a gente com tanta notícia ruim, com tanta coisa ruim acontecendo. É morte, é muitas pessoas morrendo. E eu estou percebendo que tem muitas pessoas se alimentando de morte, quando na verdade a gente tem que se alimentar de vida. E quando o Senhor Jesus fala que Ele é o pão da vida, eu passo a perceber, é melhor me alimentar de vida do que me alimentar vendo essas coisas de morte. E eu passei a perceber dia após dia que não só isso que eu estou vivendo, mas uma outra coisa que eu estou vivendo também. Eu estou vivendo dia após dia a renúncia. O que é isso? Não é só apenas o jejum que é uma prática de renúncia, não. É simplesmente você renunciar à sua própria vontade, o seu próprio querer, para se lançar e fazer a vontade do Senhor. Eu tenho vivido dias muito maravilhosos nesse sentido. Tem dias que eu chego do trabalho e em vez de eu procurar descansar o corpo, a mente, sei lá o que for, eu estou lá lendo a palavra de Deus. Detalhe, de 4 a 5 horas por dia. Tem dia que eu vejo a hora que eu começo. Quando eu vou olhar de novo para o relógio, já são 9, 9:30 da noite. Eu estou lá lendo a palavra ainda. Eu falei, meu Deus, como o Senhor é bom, que tem me permitido ter esse acesso da palavra, me encher da palavra, mas não guardar só para mim, mas para poder compartilhar com mais.
E eu já contei uma vez lá no nosso grupo, no WhatsApp, eu quero contar aqui, olhando no olho de cada um. Tem uma supervisora que me procurou, minha líder, e aí é importante eu estar relatando aqui para vocês. Eu lembro uma vez que eu estava chegando no sábado de manhã para trabalhar e eu olhei para o fundo do olho dela assim, eu estava me direcionando já para mim começar, e eu vi que o olhar dela estava muito diferente do que aquilo que eu estou acostumado a ver todo dia. E quando ela se aproximou de mim e falou, Júlio, preciso conversar com você, é só você, mais ninguém. Eu falei, epa, tem algo aí. Vamos ali no tal canto e eu preciso conversar com você. Eu falei, vamos. Parei tudo que eu ia fazer ali, eu demorei, eu acho que foi 1 hora e pouco para mim começar a trabalhar. E ali eu comecei a ouvir aquela pessoa começou a se desabafar, começou a chorar, que estava passando por um momento difícil que ela nem sabe o que era. E só que no meio de tudo isso que ela falou, que estava passando, ela me falou uma notícia muito boa, falando que tinha voltado para Jesus. Depois de... Havia 3 meses, até aquele certo ponto que ela tinha voltado para Jesus. Mas a partir dali, ela estava começando a viver umas coisas que ela não sabia o que era. Umas enfermidades que não sabia de onde estava vindo. E veio pedir oração para mim. Olhei assim e comecei a pensar, falei, Jesus, sou eu, Pai. Ali, mais uma vez, o Senhor me deu prova por que Ele me colocou naquele lugar. Bom, passou aquele tempo, ela pediu oração para mim, eu comecei a orar madrugada após madrugada por aquela vida. Ela falou que ia no hospital para fazer um exame, para saber o que ela estava tendo. Quando foi na sexta-feira, uma semana depois, ela falou que não tinha nada. Que não estava acontecendo nada com ela, nada. E eu percebi a alegria que quando ela me falou aquilo para mim. Um brilho no olhar diferente, um brilho daquela pessoa que está querendo muito voltar nos braços do Pai. Acabamos de louvar isso aqui hoje, dos braços do Pai. O que eu quero dizer com isso? Eu comecei a perceber que tem muitas pessoas que vão voltar para Jesus nesse tempo. Eu percebo que é o momento da volta dos filhos para o braço do Pai. Eu creio que essa pessoa não é a única que voltará, não. Tem muitos aí que estão perdidos, que irão voltar. O Pai está ansioso esperando a volta dos filhos. E eu percebo também que essa pessoa, ela está com aquela vontade imensa de servir ao Senhor, mas a gente sabe que as igrejas estão fechadas. E para quem que ela foi recorrer? A nossa reunião de oração que a gente tem lá. E ela se aproximou e eu via o tamanho da alegria que ela estava de estar no meio, sabe? De estar no meio ali. E ali ela confirmou sua volta para os braços do Pai. Naquela reunião de oração ali ela confirmou. Hoje eu vejo essa pessoa bem, sabe? Muito bem. Mas Deus tem me liberado para liberar palavras para ela. Você voltou. Eu falei isso para ela, você voltou, mas agora se posicione. Porque o Senhor vai te usar no meio daqueles lá, seus colegas, supervisores, e grandes, maiores que ela, Deus vai te usar naquele meio. Eu falei isso para ela. E eu creio que, não só ali no ambiente de trabalho, irmãos, a nossa volta, muita coisa vai mudar, porque onde há um servo de Deus, nada vai ser igual como era antes. E esse tempo também, para encerrar, eu quero deixar algumas perguntas aqui. O que acontecia conosco antes da pandemia que a gente não tinha tanto tempo para orar? E agora a gente tem. O que acontecia antes da pandemia que a gente não tinha tempo para ler a palavra e agora a gente tem? E alguns questionamentos que eu me faço, que os irmãos possam guardar isso também. Porque o Senhor, eu creio que está trabalhando, que nem o Marcelo falou, a gente está sendo consertado ali na oficina de Deus nesse tempo.
E eu creio que eu sou um deles, viu? E ainda digo mais. Eu creio que eu estou me refazendo na olaria de Deus. Porque a cada momento que eu entro no meu cômodo lá, fecho a porta e começo a orar, eu creio que Deus está ali me moldando. Eu creio que Deus ali está me preparando para o que vai acontecer depois que tudo isso passar. Eu não vejo só esses tempos aqui, esse momento aqui. Eu vejo esse momento aqui muito mais além do que vai acontecer. Porque, como foi dito aqui muitas das vezes, a seara está grande mesmo. É um tempo de colheita mesmo. Eu creio que todos nós estamos enxergando com esse mesmo olhar. Que o tempo é agora. O momento é agora. E eu creio com todas as minhas forças, que nem eu já falei aqui, os filhos retornarão para a casa do Pai. Muitas pessoas se renderão a Cristo, e esse é o momento propício de lançarmos a palavra, de falarmos do amor dele, de falar que ele é o melhor para todo mundo, que ele mudará a vida de todo mundo, e que há um novo tempo, um bom futuro vindo aí. Um tempo novo, e eu creio que muitos e muitos e muitos se renderão a Jesus. Gente, eu quero ler Apocalipse. Eu quero ler Apocalipse 2. Vou ler devagar para vocês entenderem. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Éfeso. Esta é a mensagem... Nossa, minha voz tá horrível, né? Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas, daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Sei de tudo que você faz, vi seu trabalho árduo e sua perseverança, e sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência sem desistir. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu, arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro de seu lugar entre as igrejas. Mas há isto a seu favor. Você odeia as obras dos nicolaítas, como eu também odeio. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida e está no paraíso de Deus. Quando eu li isso daqui... Quando você lendo assim, você fala, nossa, essa igreja é perfeita, né? Porque Jesus falou, eu sei de tudo que você faz. Vi seu trabalho árduo e sua perseverança. Você examinou as pretensões dos que dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência sem desistir. E aqui ele também fala, mas aí está a seu favor. Você odeia as obras dos nicolaítas, como eu também odeio. E ele fala, contudo, contra você eu tenho uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. E aí, quando a gente lê isso, a gente imagina, ele fazia algo a mais, né? Porque para Jesus falar, você abandonou o seu amor. Então, ontem ele fazia algo mais, ele odiava mais os que praticavam mal, ele queimava mais. E quando eu li esse daqui, eu fiquei pensando sobre... exatamente o que o Bruno falou, a gente entrar, aí eu estou entrando na presença e aí eu saio, não sou mais... Não, cara, Jesus mora dentro de você e a gente tem que pensar, será que ontem eu queimei mais? Será que hoje eu queimei menos que ontem? Será que hoje eu amo Jesus mais do que ontem? E eu estava pensando nisso. E aqui Jesus fala, olha, se arrependa, então quer dizer que é um pecado. É um pecado você não amar Jesus mais do que você amou ontem, irmão. Esqueci o que eu ia falar agora. Eu lembrei agora há pouco de uma coisa. Na última reunião que a gente teve lá na Bola de Neve, a gente se juntou lá naquele pátio, começou a cantar. E lá na igreja da Bola de Neve tem um cara que ele é muito doido. Ele é muito doido e eu fiquei olhando ele é muito doido. O moreninho, ele é muito doido. E aí eu fiquei olhando e aí...
Jesus falou ao meu coração, sabe por que ele é tão doido assim? Porque ele sabe de onde ele foi tirado, sabe? Se a gente entende de onde Jesus nos tirou, a gente queima, cara, e não é, ai, nossa, que louco. Agora há pouco, a gente tava doido, pulando, e é porque eu sei de onde Jesus me tirou, sabe? Eu amo Jesus mais que ontem, eu não sei você. Eu não quero amar Jesus menos do que ele merece, menos do que ontem, queimar menos do que ontem, sabe? E é isso que veio no meu coração. Que a gente se lembre, olhe para a cruz e olhe o que Jesus fez pela gente, o que Jesus está fazendo e queime mesmo, seja um louco e que as pessoas olhem para você e falem que doido, mas eu sou doida por Jesus, eu sei da onde eu saí. Amém? É isso.